Lindões Chrysler aqui e no vídeo de hoje a gente vai comentar brevemente sobre o Oscar 2020, a gente vai passar por cada categoria e falar desse momento histórico que foi Parasita ganhando 4 prêmios principais nessa noite e também a grande importância disso tudo para a indústria. Então olha, eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui no canal, então se inscreve e clica no sininho para receber a notificação para quando tiver um vídeo novo. Para quem acompanhou as premiações antecedentes ao Oscar, inclusive eu falei de todas elas lá no meu Twitter, como o Globo de Ouro, Critics' Choice, SAG Awards e até mesmo o BAFTA, sabe que algumas categorias não foram tão surpreendentes, não no sentido que não foi bom, mas porque a gente viu nessas outras premiações que as mesmas pessoas ganharam os mesmos prêmios, como o ator principal para o Joaquin Phoenix, a atriz principal para Renée, a atriz coadjuvante para Laura Dern e ator coadjuvante para o Brad Pitt, mas certamente o surpreendente foi o Parasita nessa noite, que levou as 4 premiações principais, como roteiro original, melhor diretor, melhor filme e também melhor filme estrangeiro. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo isso, algumas apresentações como a do Eminem, um breve resumo do que rolou nessa noite. Eu não posso deixar de falar da Natalie Portman maravilhosa, que foi com a sua capa da Dior com todos os nomes de diretoras mulheres que foram esnobadas no Oscar. Isso ainda é um assunto bastante recorrente no Oscar, a falta de indicações de diretoras mulheres na categoria de melhor direção, mas também a academia tá mudando aos poucos e eu acho que esse Oscar, ele demonstra muito bem isso. Tem muita gente comentando que esse Oscar foi o Oscar mais justo. Isso com certeza se reflete das mudanças que a academia tem sofrido internamente depois desses 92 anos. Então o primeiro prêmio foi entregue pro Brad Pitt como ator coadjuvante e na sequência a gente teve a categoria de melhor animação, que foi Toy Story. O Klaus, ele era um favorito e sinceramente é aqui que eu acho que a Netflix teve a maior esnobação. A gente chegou a comentar lá na live do Oscar Balucci. Ela tem tido algumas dificuldades para ser aceita. As premiações anteriores, elas eram muito mais sobre cinema e TV. Então é lógico que a Netflix, ela teve muita participação em várias categorias e em algumas delas chegaram a ter indiretas pesadíssimas. E como a Netflix não veio de uma forma tradicional, ela tem penado um pouquinho, sim, para conquistar o seu espaço. E eu acho que aqui é o melhor exemplo, mas ao mesmo tempo também Klaus foi a primeira animação da Netflix, inclusive recomendo que vocês assistam a crítica aqui no canal e também a entrevista com o Rodrigo Santoro. É muito importante explicar que Klaus é a primeira animação porque foi a primeira encomendada pela Netflix, antes eles pegavam os direitos de outras distribuidoras, mas Toy Story 4 ganhou aqui nessa categoria de melhor animação, meio que comprovando mais uma vez que a Disney, ela ainda tem um certo domínio nessa categoria. Sinceramente, a minha torcida era pra Klaus mesmo. E o melhor curta animado foi para Hair Love. Essa animação, ela é muito fofinha e ela é da Sony. E aí teve uma apresentação maravilhosa de Frozen 2 com várias Elsas, as cantoras originais das músicas desses países. E é muito legal a gente ressaltar aqui também que é natural que o Oscar tenha todas as apresentações de canções originais ao longo da noite e aí é apresentada a categoria. Por isso que a gente viu várias apresentações musicais. E aí foi quando começou a mudar algumas coisas no Oscar, com Parasita como roteiro original, que foi escrito pelo Bong Joon-ho, que é o diretor do filme também, e também Han Jin-won. E cara, eles ficaram assim incrédulos. Inclusive teve aquele vídeo que viralizou dele maravilhado com o prêmio. É até interessante, eu vou pegar um pouco sobre o discurso dele mais à frente, quando ele fala que tinha uma frase de quando ele estudava cinema que era: quanto mais pessoal, mais criativo. Inclusive é uma frase do Martin Scorsese. E cara, essa história é incrível. Se você conseguir assistir Parasita sem saber muito sobre a história, vá e se surpreenda, que vale muito a pena. E depois, em roteiro adaptado, quem ganhou foi Jojo Rabbit, escrito pelo Taika. Ele também é o diretor e um dos atores, ele quem faz o Adolf Hitler em Jojo Rabbit. Na categoria de melhor curta-metragem ganhou The Neighborhood Window, que é uma história real, e na categoria de design de produção quem ganhou foi Era Uma Vez em Hollywood. Essa categoria algumas pessoas ficam ainda um pouco na dúvida, mas basicamente
basicamente é para quem faz a parte de direção de arte. Então é considerado muitos elementos que são colocados ali durante o filme, e Era Uma Vez em Hollywood trabalhou isso muito bem. Na categoria de melhor figurino teve Adoráveis Mulheres. Eu confesso que eu torci muito para esse filme também ganhar roteiro adaptado, porque seria uma forma também da Greta ganhar, de certa forma, a premiação, porque ela também era diretora. Não falando que Jojo Rabbit não mereceu, não é isso, mas eu também queria que a Greta tivesse na categoria de melhor diretora, pra também ter uma diretora mulher. E esse filme, ele foi um filme que ele me pegou muito. A história é muito comovente, inclusive Adoráveis Mulheres, um fun fact, é o livro que o Joey lê. Ele troca de livro O Iluminado com a Rachel, e daí ele quer colocar o livro no congelador. Então, esse livro, ele é um livro bem assim, da escola, que nem o nosso Machado de Assis lá nos Estados Unidos. Eles fazem bastante peças teatrais desse livro, e a Greta trouxe a visão dela desse roteiro adaptado muito boa, enriqueceu bastante essa história. E aí depois a gente teve o melhor documentário, que ganhou Indústria Americana. Muita gente torceu pra Democracia em Vertigem pro Brasil ganhar alguma categoria, porque a gente sabe que o Brasil, ele tem um histórico do Oscar de ou não ser indicado, ou de ser indicado e não conseguir ganhar. Mas olha, gente, o Brasil, ele é bastante representado de outras formas também no Oscar, como por exemplo Fernando Meirelles aí com Dois Papas. Também teve a participação do Rodrigo Teixeira em Me Chame Pelo Seu Nome em 2018. Então os brasileiros sempre estão por aí no Oscar de alguma forma. Depois, na categoria de melhor documentário em curta-metragem, ganhou Learning to Skateboard in War Zone, If You Are a Girl, que é basicamente aprendendo a andar de skate numa zona de guerra, se você é uma garota. Então é uma mulher que ensinou garotas a andarem de skate em um local que tá tão devastado pela guerra. E depois, na categoria de melhor atriz coadjuvante, ganhou Laura Dern, que foi merecidíssimo, e eu acho que foi a única categoria que a Netflix ganhou em todas as premiações, realmente, apesar do BAFTA ter premiado Klaus em melhor animação, mas a Laura Dern, ela ganhou em todas as categorias de atriz coadjuvante por História de um Casamento, que é incrível. Ela tem um monólogo incrível falando como que a maternidade é vista na sociedade, então vale muito a pena, e tem na Netflix para quem gosta dessa facilidade. E depois a gente teve a apresentação do Eminem. Por que aconteceu essa apresentação? Eles mostraram várias trilhas que foram importantes para a história do Oscar, e essa trilha específica do 8 Mile, ela teve algumas polêmicas no Oscar. 8 Mile é de 2002, então ele concorreu consecutivamente no Oscar de 2003, mas na época o Oscar queria que o Eminem se apresentasse, mas que a música fosse mais família, né, o famoso family friendly. E na época ele negou, falando que não, a música dele era assim e que ela deveria ser apresentada dessa forma. Algumas pessoas também chegaram a comentar comigo no Twitter que tiveram outras questões que ele estava passando na época, mas na época foi noticiado dessa forma, e por isso agora em 2020, olha que interessante, é quase um anagrama aí para 2002, a gente vê que ele conseguiu fazer a apresentação da forma que ele queria. E na categoria de edição de som, quem ganhou foi Ford versus Ferrari. Eles tiveram que refazer alguns sons de alguns carros da época, e tá aí o porquê ganhou, e é muito válido. Mas depois, quem ganhou na categoria de mixagem de som foi 1917, que era cotado como o filme principal da noite. Ele teve 10 indicações, ficando apenas atrás de Coringa com 11 indicações. Foi o filme que mais recebeu indicação. E depois, melhor fotografia foi para 1917. Isso era óbvio, e eu acho muito justo que 1917 realmente tenha ganhado nessas categorias técnicas, porque ele realmente é um filme técnico. E depois, na montagem, quem ganhou foi Ford versus Ferrari. Eu até brinquei no Twitter falando que Ford versus Ferrari era o Baby Driver desse ano, que é uma categoria que, quando tem filme de corrida, numa forma geral, acaba ganhando, e é bastante merecido sim que ele tenha levado aqui na montagem. E aqui rolou uma grande polêmica, porque na categoria de melhores efeitos visuais, quem levou foi 1917. Como eu falei, eu acho justo que o filme participe
equipe das categorias técnicas, mas eu confesso que nessa categoria eu achava que o irlandês iria levar, principalmente por eles terem utilizado os mesmos atores para fazer as linhas temporais diferentes, tanto na velhice quanto na fase mais jovem. Então todo o trabalho de efeitos visuais foi aí em O Irlandês e foi o que tornou o filme tão caro, ou até mesmo em Vingadores. Eu acho que Vingadores ele é um filme que elevou essa questão dos efeitos visuais. Em vários momentos enquanto eu assistia o filme, eu simplesmente esquecia que o Thanos era um computador, então é muito bem feito todo o trabalho. E também acho que seria justo, né, porque se encerra um ciclo aí do MCU, mas 1917 ele veio com um trabalho muito mais de efeitos práticos em alguns aspectos. O rato também ali, ele foi inserido, né, na cena, e por isso, inclusive, ele estava nessa categoria. E na categoria de melhor cabelo e maquiagem, quem levou foi o Escândalo. Já tinha acontecido em outra premiação delas levarem também. Algumas pessoas achavam que Coringa podia levar nessa, até porque a maquiagem do Coringa conta uma história. A gente pode perceber que ao longo do filme, conforme ele vai se tornando o Coringa, as linhas, né, da maquiagem, elas vão saindo, elas vão tomando mais conta. Então você vê o Coringa no início com a maquiagem de palhaço que tem linhas, então tem uma limitação, e no final, quando ele é o Coringa, já não tem mais linhas e a maquiagem tá ali pelo rosto. Mas em O Escândalo teve um trabalho bem grande, sim, uma coisa que talvez não seja tão perceptível aos olhos das pessoas como a maquiagem da Charlize Theron. Ela fez questão de ficar o mais parecida possível com a Megan, em que a sua personagem é inspirada. Então eles utilizaram prótese 3D para fazer o nariz dela, também algumas questões da feição do rosto. Cheguei a ver que eles fizeram 6 moldes para chegar o mais próximo do que era o nariz da jornalista, e depois disso eles imprimiram 40 moldes para ser utilizado ao longo do filme. Então, realmente, assim, tem algumas coisas, que nem a gente falou de 1917, que a gente não percebe, assim, ao ver, mas tem todo um trabalho técnico por trás, e foi por isso que O Escândalo ganhou nessa categoria. E aí, melhor filme estrangeiro ganhou Parasita, e era óbvia essa categoria, mas também, ao mesmo tempo, dava um certo medo, porque se ganhasse nessa categoria de filme estrangeiro, podia significar que talvez eles não ganhassem melhor filme. Não foi o que aconteceu, spoiler alert. E na categoria de melhor trilha sonora ganhou Coringa. A gente já esperava que, se Coringa levasse, realmente seria melhor ator e melhor trilha sonora, porque a Hildur é uma mulher. Sim, vamos enaltecer essa mulher maravilhosa. Ela simplesmente limpou todas as premiações nessa categoria, então foi super justo. E depois de ter todas as apresentações da noite de canção original, quem levou foi Rocketman. E daí a gente teve a categoria que surpreendeu nessa noite, que foi a categoria de melhor direção pro Bong Joon-ho. Sim, o diretor de Parasita levou. Por isso eu também me adiantei, né, falando sobre a frase que ele falou nesse momento do agradecimento da categoria de melhor direção, em que ele diz quanto mais pessoal, mais criativo. E era uma frase do Martin Scorsese, que também estava ali na categoria. Então, para ele é muito incrível que ele esteja numa mesma categoria como o Scorsese, como o Tarantino e outros diretores tão incríveis que quem estudou cinema sempre vai admirar. Mas ao mesmo tempo a gente também vê aí uma nova Hollywood, um novo Oscar que tem dado mais espaço aí para novos talentos e também novos talentos mundiais. Na sequência aconteceu o In Memoriam, e é interessante porque a Billie Eilish, no Grammy, ela se tornou a mulher mais nova a receber a categoria principal da noite, não só a principal, mas as duas principais. Então é muito importante essa apresentação dela nesse momento. Depois foi a premiação de melhor ator, que foi pro Joaquin Phoenix. Zero surpresas, mas ele teve um discurso muito importante sobre segundas chances, dele ter falado que se ele não tivesse tido segundas chances, ele não estaria ali agora. E é muito importante essa discussão, porque a gente tem tido essa cultura de cancelamento hoje em dia, e é muito importante que cada vez mais a gente fale sobre isso, sobre errar ser humano e sobre segundas chances. E inclusive essa categoria a gente vê pela segunda vez
o personagem Coringa sendo premiado, né? Eu falo que é zero surpresas porque o Joaquin Phoenix rapou todas as categorias de melhor ator das outras premiações, assim como aconteceu também com o Heath Ledger na época que ele foi o Coringa também. Então é muito interessante observar o quanto esse personagem é potente, o quanto a sua história é potente. Na categoria de melhor atriz, quem levou foi a Renée. Eu acho que ela tá incrível no papel, assistam. Eu acho que o filme ele é bastante impactante porque ele fala bastante também sobre a indústria, principalmente como afeta a mulher e os reflexos disso na vida adulta dela. E foi uma atriz que morreu jovem, morreu aos 47 anos, principalmente pelos problemas que ela enfrentava. E aí, gente, este momento foi quando todo mundo gritou: Parasita, melhor filme. Não só contente em levar melhor filme estrangeiro, também levou o prêmio principal da noite, e é por isso que eu falo sobre a mudança do Oscar. É um filme incrível, é um filme que deve ser visto por todos e indiretamente fala da nossa realidade brasileira, principalmente quando a gente fala sobre dar mais abertura para minorias, e aqui a gente tá falando de uma questão social muito importante, e é interessante que tenha ganhado porque a academia, ela de fato sofreu algumas mudanças no último ano. Eu anotei aqui, eu vou ler, gente. Foram inseridas 683 novas pessoas, 41% são negras e 46% são mulheres. Isso impacta bastante, e esse foi o maior número de novas pessoas aí na academia desde 2015, que tinha inserido 322 pessoas na época. E eles contam que esse número pelo menos dobre até esse ano. Então pode ser que em 2021, no Oscar de 2021, a gente veja uma mudança maior ainda, e principalmente que a gente veja finalmente Hollywood dando uma abertura maior, principalmente porque o Oscar hoje em dia é a maior premiação do cinema, e é muito importante que a gente abra todo esse contexto, né, mundial. E é muito importante porque em um dos discursos do Bong Joon-ho no Globo de Ouro, ele falava justamente sobre os Estados Unidos abrir essa barreira da legenda, que aí eles conheceriam histórias incríveis, e de fato Parasita é uma história que merece muito a sua atenção. Se você ainda não assistiu, assista, vale super a pena. Provavelmente vários cinemas vão voltar a passar por causa dessa premiação dessa noite que foi o Oscar de 2020. Mesmo que esse Oscar trouxe outras discussões, eu acho que ele foi um Oscar bastante justo, sim. Eu acho que finalmente a gente pode ver um Oscar que se caminha para quem de fato merece, e não só para quem tá ali na indústria há muito tempo. Talvez também o Oscar traga algumas premiações, alguma premiação que eles escolham dar para aquela pessoa, como por exemplo o Cécio, que são premiações que falam muito mais sobre carreira e não sobre aquele trabalho em si. Então eu acho que pode haver algumas mudanças aí ao longo dos próximos anos. E talvez também mude a forma da indústria ver algumas obras, como por exemplo obras que vêm da Netflix, como a gente também tem visto que a indústria tradicional tem feito os seus streamings. Talvez a partir do momento que eles também façam filmes originais para as plataformas deles, acabe tendo um pouco mais de abertura para novas empresas, como foi o caso da Netflix. Mas deixe aí nos comentários quais foram as suas apostas para o Oscar, e se você achou que foi uma noite justa. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!